A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos entrar em comunhão com o Senhor. Ó Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue do Senhor Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos, por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Ó Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai Celestial, nos perdoe, Senhor. Ó Pai Celestial, nos perdoe de todos os pecados cometidos, estava gerando impedimento na nossa vida, que seja no ministerial, que seja no espiritual, no físico, no financeiro, que seja na saúde, que seja no emocional, que seja no profissional, ou em outras áreas que eu não tenha citado, conforme cada um está confessando o Senhor. Nos perdoe, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, para que nós não tenhamos impedimento na nossa vida, para que nós não tenhamos impedimento nas nossas orações, Senhor. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, pelo sangue do nosso Senhor Jesus, venha nos purificar de todos os pecados, purificar a nossa mente, os nossos olhos, as nossas emoções, purificar o nosso intelecto, a nossa memória, o consciente, o inconsciente, o subconsciente. Que o Espírito Santo, Senhor, manifeste o sangue do nosso Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida, purificando-nos, Senhor, para que não haja nenhuma mácula na nossa luz. Também te peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, nos perdoe todos os pecados cometidos, que daria lugar o diabo ou os demônios para agirem, ou usar pessoas, ou influenciarem pessoas, ou em alguma dimensão espiritual ou no físico, através de setas ou dardos inflamados, ou na manipulação dos pensamentos de pessimismo, negativismo, pesadelos, sonhos da carne, sonhos de engano, ou em outras áreas que não temos citado o Senhor. Ó Pai Celestial, nos perdoe para que não haja impedimento, para que não haja nem brecha, nem lugar, nem porta, nem janela para o diabo agir. Nos perdoe no nome do Senhor Jesus. Também nós liberamos o perdão, Senhor, para as pessoas que precisarem receber da nossa parte a liberação do perdão. Ainda oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, Senhor, para que essas pessoas tenham a oportunidade de converter ao Senhor, de ter do mesmo privilégio que nós temos, Senhor, de fazer parte da sua igreja, de fazer parte do corpo espiritual do nosso Senhor Jesus. Nós liberamos o perdão, Senhor, para cumprir assim a sua palavra na nossa vida, de liberarmos o perdão para sermos perdoados, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, liberamos o perdão porque é a sua vontade, não a nossa. É do seu jeito, não do nosso jeito. Como disse o Senhor, muitas vezes é olho por olho, dente por dente. Mas já não pertencemos mais ao mundo, mas o corpo espiritual do nosso Senhor Jesus. Para andarmos conforme a sua palavra, Senhor, nós temos feito segundo a sua vontade, do seu jeito, não do nosso jeito. Por isso, ó Pai Celestial, tanto liberamos o perdão quanto oramos para que essas pessoas de alguma maneira tentaram nos prejudicar, ou caso tenha prejudicado, nós oramos para que o Evangelho do Reino nos alcance, Senhor. Assim como o Senhor teve paciência conosco quando vivíamos no tempo da ignorância, então devemos também ter paciência com aqueles que estão na cegueira espiritual, Senhor, que ainda estão vivendo o lamaçal do pecado, debaixo da autoridade do império das trevas. Nos ensina cada vez mais, Senhor, manifestar o amor do Senhor na nossa vida, manifestar, Senhor, dos teus pensamentos em nosso coração, Senhor, para que cada vez mais consigamos assemelhar a Ti. Por isso que o Espírito Santo, Senhor, nesta noite nós clamamos através do Seu nome, para que desde o alto da nossa cabeça à planta dos pés
Ele manifeste o seu sangue, Senhor, purificando-nos tanto o interior quanto o exterior, em todas as dimensões espirituais, no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Senhor, nesta noite, por estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos, meu Senhor, por fazer parte da sua igreja, porque fomos comprados por um alto preço, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos fez, Senhor, novamente a ligação com o nosso Pai Celestial, reconciliando-nos com o nosso Deus, o nosso Criador dos céus e da terra, que também nos criou a sua imagem segundo a sua semelhança. Nos reconciliou através do seu sangue, Senhor, pois foi feito um novo pacto, uma nova aliança, pelo sangue derramado na cruz. Por isso nós te agradecemos, meu Senhor, por ter o privilégio de estarmos aqui nesta noite, para te louvar e glorificar o Senhor da glória, o Senhor nosso Deus, o Senhor da vida, o qual através da sua própria vida nos compraste a nossa vida para o nosso Pai Celestial. No dia que foi crucificado, o Senhor, fazendo a substituição, sofrendo aquilo que havíamos de sofrer, Senhor. Por isso eu te peço, meu Senhor, que através deste amor que o Senhor derramou ali na cruz, Senhor, através do amor que o Senhor expressou para conosco, então nos ajude, Senhor, também a ter este amor verdadeiro pelas almas, Senhor, que estão perdidas no mundo. Por isso eu te peço, meu Senhor, nos ajude nesta caminhada, nos dê toda a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Que o Espírito Santo, Senhor, que em toda a sua plenitude esteja agindo na nossa vida, Senhor, de maneira sobrenatural, Senhor, usando-nos como verdadeiros vasos para ser cheio do azeite que aponta para o Espírito Santo, pois somos templos para a habitação do nosso Deus na pessoa do Espírito Santo. Então que haja um renovo aqui nesta noite, que haja um renovo do homem interior, Senhor, pois é necessário que ele seja renovado. Que haja uma abertura de olhos espirituais aqui nessa noite, que através do Espírito Santo, do seu poder, Senhor, venha realizar maravilhas aqui nesta noite na nossa vida. Que através da manifestação do Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar para a grandiosa obra do Senhor, pois somos verdadeiros ceifeiros, Senhor, estamos na sua seara, e não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias, Senhor, pois muitos têm partido, Senhor, sem a coroa da vitória, sem o galardão, Senhor, e aqueles que estão diante do Senhor que conquistaram o seu galardão, que conquistou a coroa da vitória, pois sabemos que existe hierarquia no reino celestial, Senhor, daqueles que chegaram de mãos vazias, daqueles que chegaram levando o galardão, Senhor. Por isso eu te peço que nos capacite através do Espírito Santo, para que tenhamos um galardão juntamente com o Senhor, para que recebamos do Senhor a coroa da vitória, Senhor, e de ocupar também os melhores lugares no reino celestial, pois reconhecemos que existe uma hierarquia, Senhor, daqueles que trabalharam mais e aqueles que trabalharam menos. Por isso eu te peço nessa noite que haja um renovo, que haja um crescimento espiritual, Senhor, para que possamos nesta colheita levar as primícias ao Senhor, que já foram compradas pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Por isso eu te peço, nos capacite, nos ensine, e que o Espírito Santo de forma sobrenatural, Senhor, esteja agindo na nossa vida, abrindo assim os olhos do nosso coração, abrindo o entendimento do nosso coração, Senhor, para que possamos tanto ver quanto entender os mistérios do Senhor e da sua palavra, no nome do Senhor Jesus. Também te peço, Senhor, que derrama toda sorte de bênção sobre a nossa vida, que o tesouro do Senhor que foi guardado desde a eternidade passada, que muitos dos salmistas
tanto o salmista, quanto os profetas, quanto reis, desejaram participar deste dia, Senhor, que foi da descida do Espírito Santo, trazendo um tesouro grandioso, Senhor, que são os dons, os ministérios e os frutos, e derramou sobre a sua igreja no dia de Pentecostes. E que esta unção, que este tesouro, que essas maravilhas do Senhor, que esteja exposta aqui diante de nós, Senhor, para que possamos contemplar a grandeza do seu poder, através da manifestação do Espírito Santo, pois o Senhor nosso Deus, que é o Deus da vida, que a sua palavra ela é viva e ela é verdadeira, Senhor. Por isso eu te peço nesta noite, seja conosco, pois somos gratos, Senhor, por fazer parte da sua igreja. Somos gratos por participar, Senhor, das coisas espirituais e das grandes revelações do Senhor. Somos gratos por ter enviado, Senhor, os teus anjos para nos servir e ter nos deixado o seu manual de instrução, que é a sua palavra, Senhor, que ela é viva e é verdadeira, que as mesmas promessas do passado são as mesmas do presente, são aquelas mesmas do futuro, como está escrito, Senhor: passarão os céus e a terra e a sua palavra não passarás. Isso eu te peço nesta noite, Senhor, que tenhamos acesso à sala do trono através do seu sangue, Senhor, que as bênçãos do Senhor já estão confirmadas na nossa vida aqui na terra, também já está confirmada no céu, no nome do Senhor Jesus. Pois muitos são os benefícios e os privilégios os quais nos concedeu ali no dia que o Senhor fez a substituição, Senhor, derramando a sua vida em troca da nossa vida, realizando assim a vontade do nosso Pai Celestial, cumprindo assim o resgate, Senhor, nos trazendo novamente, Senhor, a reconciliação com o nosso Pai Celestial. Somos gratos por tudo isso, Senhor. Somos gratos por ter a vida eterna na sua presença, pois as moradas já estão prontas, Senhor, na Jerusalém celestial e espiritual. E sabemos que muitos já estão no paraíso aguardando o dia do juízo, Senhor. E também aqueles que morreram no pecado e já desceram para o império das trevas, e ali estão detidos, onde há lamento, onde há ranger de dentes, onde o fogo não apaga nem o bicho não morre, também aguardando o Senhor para ser lançado no lago do fogo do enxofre. Por isso nós pedimos, Senhor, nos capacite, nos ensine, pois temos o privilégio, Senhor, de já ter conquistado a vida eterna na sua presença. Agora queremos conquistarmos aquilo que nos é de direito, Senhor, pois o Senhor mesmo prometeu. Fiel e poderoso é aquele que prometeu, Senhor. Como está escrito, não existe nada impossível para Deus, e tudo aquilo é possível para o que crer. E disse mais o Senhor, através do Espírito Santo: posso tudo naquele que me fortalece, pois maior que está em mim do que está no mundo. Por isso nós somos gratos por ter esses privilégios e esses benefícios, de ter esse privilégio de ser participante da sua igreja, não apenas um ouvinte, ou apenas estar presente no corpo, mas sim realmente fazer parte deste corpo espiritual que é a sua igreja. Nós te glorificamos, te exaltamos por mais uma reunião solene, Senhor, onde aqui estaremos glorificando o Senhor da vida, o Senhor dos exércitos, todo-poderoso Senhor, pois o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. O Senhor é nosso Deus, que nos elegeu para esta obra, Senhor, nos elegeu para ser os verdadeiros embaixadores do Evangelho do Reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, pois o poder do nome do Senhor Jesus habita na nossa vida. Recebemos a marca da promessa, o selo de propriedade sua, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças.
Graças a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. De madrugada, enquanto eu orava, eu sentia que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem estiver ligado já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjo aqui chegou. Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Eu vi o anjo com a espada de fogo. Era fogo na cabeça, era fogo nos pés, era fogo na cabeça, era o fogo do Senhor. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis largar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá minha bênção para depois subir. 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 Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa acontece. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. O azeite desce lá da oliveira, só não enche o vaso de qualquer maneira. Gabriel já está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. Gabriel está descendo com grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é bênção, irmão. O mistério é de fogo, o mistério
mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Apenas o versículo 12 e 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 12 e 13 apenas. Assim diz a palavra do Senhor: e muitos sinais, prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Amém. Senhor, abra a porta da sua palavra, para que fale dos seus mistérios, Senhor, para que fale que lhe convém, no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. Glórias a Deus. Vamos partir do princípio de um problema existente no início do evangelho, do ministério do Senhor Jesus. Eles estavam sendo oprimidos pelo diabo. Enfermidade de toda sorte de tipo de enfermidades. Problemas físicos. E uma série de problemas espirituais que eles estavam sofrendo. Mas qual era a razão de tudo isso, irmãos? Nós temos que aprender a separar três coisas: a igreja do Senhor Jesus, a sociedade religiosa e religião. Quando Jesus iniciou seu ministério, aquelas pessoas estavam numa religião, viviam a religiosidade. E dentro da religiosidade, irmãos, não existe muita restrição ao pecado. Então, através do pecado, os espíritos imundos causavam as doenças, os problemas na vida deles. O diabo realizava as suas obras. E Jesus veio justamente para isso, para anular as obras do diabo, desfazer as obras do diabo. E na religiosidade, aquelas pessoas estavam sendo abandonadas à própria sorte. Quando Jesus começou a pregar o seu evangelho, depois de instruir os discípulos, estavam fazendo do mesmo jeito. Porque dentro da religiosidade, irmãos, não existe libertação, não existe cura. Dentro de religião não existe libertação, não existe cura. E além de tudo, eles preferem seguir dogmas, doutrinas, do que a palavra de Deus, que as leis de Deus. Porque Jesus é bem taxativo quando ele disse: olha, o que dá vida ao homem é aquilo que sai da boca de Deus.
Eles questionavam Jesus de todas as maneiras. Então o Senhor Jesus foi instruir os seus discípulos nesse mesmo princípio de libertação, de cura. Como eles não gostavam do Senhor Jesus devido ao seu ministério de autoridade e poder, eles tramaram contra a vida do Senhor Jesus, os assassinaram, tramaram o colúnio, fizeram conspirar contra ele, fizeram um julgamento injusto, porque na verdade ali estávamos nós sendo julgados, irmãos. Ela fazendo a substituição. Então Jesus instruiu os seus discípulos, instruiu da mesma maneira como ele agia, como ele mesmo declarou: olha, eu vou para o Pai e enviarei o Espírito Santo, farão obras maiores do que a que eu fiz. Aí nós vemos nos Atos dos Apóstolos o ministério do Senhor Jesus em sua mesma sequência, mas então pelas mãos dos discípulos, como está escrito, pelas mãos dos discípulos, os apóstolos, o Senhor operava maravilhas, prodígios, e era algo notório. Tanto, irmãos, que eles colocavam, quando eles passavam, os discípulos passavam, eles colocavam as canilhas dos doentes, camas, macas, pequenas camas, para que ao menos a sombra de Pedro os alcançasse, para que fossem curados. E eles tinham esses problemas, os espirituais, os físicos, as enfermidades, doenças, as opressões malignas. Tudo isso fruto do pecado estava habitando naquela região, onde Deus tinha uma promessa com eles de uma libertação. Então, ao assassinar o Senhor da vida, eles pensavam que eles iam parar a igreja do Senhor Jesus, e ela permaneceu. Existia outro problema gravíssimo também naquele tempo, irmãos. Israel estava submisso a Roma, estava debaixo do jugo romano. Ao fazer uma análise entre aqueles tempos e aos tempos de hoje, nós observamos que as pessoas estão debaixo dos mesmos problemas. Os que estão vivendo em religiões e os que estão vivendo em sociedades religiosas estão sendo abandonados à própria sorte. Quando precisa de uma cura ou recorre à medicina, à ciência. Quando não consegue, recorre sim então aos crentes, os verdadeiros, que tem tido resultado nas suas orações. Então nós fazemos um paralelo, irmãos, daqueles tempos com o de hoje. As pessoas estão sendo muito tribuladas, tendo muitas tribulações nas suas vidas. Enfermidade, todo tipo de enfermidades, opressões malignas. E começou a aparecer agora novamente umas doenças espirituais do intelecto, onde no instantinho elas arrumam um nome para uma ação demoníaca. Quando a pessoa está possessa, eles falam que teve um surto psicótico. A pessoa está possuída, foi um surto psicótico. E agora uma doença também espiritual chamada autismo, que para mim aquilo ali é ação demoníaca. Mas tem que passar por um tratamento espiritual para ver se dá o resultado ou não. Então, na velha religião, irmãos, as pessoas ainda continuam debaixo da autoridade de Roma, seguindo a religião romana, passando por tribulações no casamento, na vida financeira, confusões, bebedeiras, drogas, prostituição, adultério, debaixo dos mesmos pecados do passado e carregando as mesmas doenças, os mesmos problemas.
até se converter ao Senhor Jesus. Porque caso isso não venha acontecer, de converter ao Senhor, de nascer de novo, nascer da água do Espírito, vai sofrer até a morte. Porque estão sendo abandonados à própria sorte, porque os religiosos, os líderes, os fariseus, é um tipo que pode ser dado nos dias de hoje. As pessoas continuam sendo abandonadas à própria sorte. Eu me lembro do meu tempo, quando eu era convertido, era tribulações atrás de tribulações, problemas atrás de problemas. Quando pensava que sumia um, aparecia outro. A gente não tinha paz, irmãos. A gente não conseguia ver a felicidade, ver a alegria, deitar e dormir em paz, tranquilo. Sempre tinha alguma peleja, algum problema para resolver. Era financeiro, era sentimental, era conjugal, era familiar, era social, era com vizinhança. Porque a gente estava abandonado à própria sorte naquele tempo, porque não conhecíamos Jesus. Mas no dia que nós conhecemos Jesus, irmãos, nós passamos a ter o mesmo privilégio dos apóstolos, a mesma autoridade. Quantas vezes Deus tem me revelado coisas no decorrer de um dia, 3 dias, no máximo 7 dias, eu vejo acontecer exatamente como foi visto. Quantas ministrações de cura nós temos visto o resultado simultâneo? Porque Atos dos Apóstolos é a fotografia da igreja. Atos dos Apóstolos é verdadeiramente a igreja do Senhor em ação. Era libertação, era cura. Centenas e centenas de pessoas se convertiam ao Senhor Jesus e eram batizados. Nas pregações, as pessoas ficavam atentas, elas tinham uma estima muito grande pelos discípulos. E o Evangelho do Reino expandiu naquele tempo. Até que novamente Roma decide matar a maioria dos discípulos e dos apóstolos para parar a igreja. Mas não tem jeito, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre vai permanecer firme. Numa certa ocasião, uma pessoa me perguntou, estava em um restaurante. O proprietário lhe fez a pergunta: como vou saber qual é a igreja verdadeira? Como vou distinguir? Tantos nomes, tantas placas, tantas denominações. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Se analisarmos as escrituras sagradas, rapidinho nós descobrimos o que é religião, o que é sociedade religiosa e qual que é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem a diferença pelo seguinte aspecto. Primeiro, a presença do Espírito Santo, onde vem os sinais, os prodígios, as maravilhas de Deus. Como o apóstolo Paulo ele disse: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus. Então, como vamos distinguir a igreja verdadeira? A igreja verdadeira, ela exerce autoridade sobre o império das trevas. No decorrer deste texto, você vai observar que as pessoas colocavam macas, camas com os enfermos, com os doentes, com pessoas possuídas por espírito imundo, que ao menos a sombra de Pedro passasse ali, aquelas pessoas eram curadas, elas eram libertas. Porque esse é o propósito da igreja: fazer a libertação, ministrar a cura. Jesus agia de 3 maneiras. De 3 maneiras ele apresentava o evangelho do reino. Quando ele anunciava que o reino de Deus havia chegado a Israel.
E depois, através da igreja primitiva, estendeu-se aos gentios, mediante a crucificação. A segunda coisa que ele utilizava o tempo todo era ministrar a libertação e a cura. Em grande parte das libertações, automaticamente as pessoas eram curadas das enfermidades. Apenas pelo ato da libertação, apenas pelo ato do espírito imundo ser daquela pessoa. E este princípio foi seguido à risca pelos discípulos. Quando está escrito aqui neste texto, que pelas mãos dos apóstolos o Senhor fazia prodígios e maravilhas. E esse privilégio da igreja, irmãos, esse privilégio os discípulos tiveram de praticar essas obras do Senhor, pela manifestação do Espírito Santo. Nós temos esse mesmo privilégio, irmãos. Nós temos o mesmo privilégio de orar e o Senhor nos abençoar. Porque é o Senhor mesmo do passado, é o mesmo do presente, é o mesmo do futuro. Como em Hebreus diz, que duas coisas é imutável. É impossível que Deus minta. Eu estava pregando para uma senhora alguns dias atrás, a respeito de cura. Eu disse: olha, irmã, é impossível que você peça alguma coisa a Deus com fé e você não vai receber. É impossível. Se não haver um sinal de dúvida em seu coração, é impossível que Deus não te abençoe. É impossível, irmãos. Porque quando Jesus declara: olha, se tivesse essa fé do tamanho de um grão de mostarda, darás ordem a esta amoreira, e ela será arrancada com raiz e tudo. Vamos analisar o tamanho do grão de mostarda. É maior um pouco que um grão de areia. Quer dizer, se a gente tiver apenas um sinal de fé, como se diz, uma coisa a menor do que um grão de mostarda. Porque tudo aqui nós pedimos ao Senhor, com fé nós vamos receber do Senhor. Agora, se analisarmos o ministério dos discípulos, era justamente o que eles faziam. O Jesus ensinou. As pessoas religiosas, elas ficam dando volta para chegar a Deus. Quantas e quantas vezes eu ouvi pessoas falando: olha, por muitos caminhos chegamos até Deus. Eles se enganam. Só existe um caminho, Senhor Jesus. Para chegarmos ao nosso Pai Celestial, irmão, só existe um caminho, não existe dois caminhos. Há ainda aqueles ainda que ficam recorrendo aos semideuses, aos santos, para alcançar alguma dádiva que eles estão precisando. Vão para o santo das causas impossíveis. Vão para o santo do casamento. Agora, o interessante é o seguinte: onipotente, onipresente, onisciente, somente nosso Pai Celestial, nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, como pode um semideus ou um santo interceder por alguém se ele não é onipotente, onipresente e onisciente? E ele também não ressuscitou dos mortos ainda. Então o diabo tem enganado as pessoas através da religiosidade, irmãos, através da sociedade religiosa. O diabo tem feito as pessoas de bobas. Mas como que ele consegue fazer isso? Chama-se legalidade. Mas de onde vem essa legalidade? Do pecado. Quando Jesus começou o seu ministério, aquelas pessoas estavam vivendo o pecado, do engano. Eles estavam vivendo dogmas, estavam vivendo doutrinas.
mas não vivia a palavra. Jesus disse para os fariseus: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E Jesus disse também para eles, olha, para os seus discípulos: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouco de erro contra as leis de Deus vai estragar tudo. Então eles viviam no pecado. Por isso, quando Jesus começou o seu ministério, ele estava infestado de problemas espirituais, problemas físicos. E não era pouca coisa. O interessante, irmãos, quando alguém diz que ele é discípulo do Mestre, ele tem que fazer a mesma coisa. Os apóstolos do Senhor Jesus, realmente eles eram os discípulos do Senhor Jesus. Assim como o Senhor Jesus realizou maravilhas, prodígios, eles estavam fazendo a mesma coisa. É só observarmos em Atos dos Apóstolos, pegarmos desde o princípio e observar o que é a igreja do Senhor Jesus. Quando nós vemos pessoas tribuladas com dificuldades, a primeira coisa que eu falo, olha, tem que ir para a igreja do Senhor Jesus, tem que se converter ao Senhor Jesus para quebrar esta maldição. Grande parte não entende, ou se faz desentendidos, ou não querem compromisso com o Senhor. Um dos grandes problemas que eu vejo nos dias de hoje, irmãos, são aqueles que distorcem as Escrituras. Vamos num fato interessante aqui. Jesus declara: buscai primeiro o reino de Deus, buscai primeiramente a Deus, o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas se tratando de grau de parentesco, se tratando de afinidade, ou de coleguismo, de amizades, eles querem fazer justamente o contrário. Buscar as coisas que eles estão precisando, e se der certo, buscar o reino de Deus. Isso nós não podemos fazer. Se alguém está debaixo de dificuldade, de problemas espirituais, doenças, perseguições, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Este é o critério. Eu não vou fazer diferente. Não importa a afinidade, não importa o grau de parentesco. Primeiro eu vou anunciar o reino de Deus. Se aquela pessoa converter a Jesus, aí nós podemos fazer o que os discípulos faziam. Porque essas pessoas, elas iam até João, confessavam os seus pecados e eram batizadas. Elas estavam prontas. Elas estavam prontas para ser beneficiado com aquilo que Jesus realizou na cruz. Elas estavam prontas para isso. Em alguns casos, Jesus dizia para eles: olha, os seus pecados estão perdoados, porque aquela pessoa certamente não tinha sido batizada no batismo de João. É só vermos lá em Mateus, no início, me parece capítulo 3. Eles iam ter com João, confessavam os seus pecados e eram batizados. Em outras versões vem o contrário, elas eram batizadas e confessavam os seus pecados. Mas de alguma maneira elas tinham passado pelo batismo do arrependimento e convertido a Jesus. Então não adianta, irmãos, as pessoas vindo lamentar, chorar, reclamar que está sofrendo, está passando por dificuldade, tribulações. Mas se ela buscar o reino de Deus, nós não vamos precisar de orar por essas pessoas. Elas por si próprias vão aprender. No início não, no início é como criança gatinhando. Mas chegar um dia que elas vão correr. Então buscar o reino de Deus e a sua justiça. E não buscar as coisas depois do reino e a justiça, porque Deus é a premissa, tem em primeiro lugar na nossa vida. Primeiro Deus. Primeiro o Senhor.
E os discípulos tinham todo este conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus, pois além de ficar 3 anos e meio com Ele, ainda eles andaram com Jesus durante 40 dias, sendo instruídos a respeito do reino de Deus. Por isso que eles eram os verdadeiros discípulos, por isso que pelas mãos deles maravilhas e prodígios eram realizados, irmãos. Quando as pessoas queriam a cura, a multidão era tão grande com o Senhor Jesus, que eles apenas tocaram as vestes deles, eles eram curados. A multidão também estava acompanhando os discípulos. Como dava para orar para todo mundo, eles colocavam os seus doentes no caminho por onde os discípulos iam passar, para que pelo menos a sombra do apóstolo Pedro passasse, eles eram curados, eram libertos. Agora nós temos que entender uma coisa, que este privilégio não era apenas dos apóstolos daquele tempo, porque a palavra ela é presente, como está em Hebreus, ela é viva. Como o Senhor Jesus mesmo declarou: passarão os céus e a terra, e a minha palavra não passarás. Que muitas vezes observe, irmãos, que muitos dos convertidos ao Senhor Jesus eu acho que eles têm a seguinte conclusão: que eu sou evangélico, eu sou crente, eu vou para o reino celestial. Não resta dúvida. Mas não conseguiram ainda ocupar o seu lugar do sacerdócio real. Não conseguiram ocupar o seu lugar de embaixador do Evangelho, representando o Senhor Jesus. Não conseguiram ocupar o espaço os quais os discípulos ocuparam nos seus ministérios, do seu tempo. Às vezes eu fico até chateado com certas pessoas que falam assim, conversando certos assuntos, elas dizem, Senhor, misericórdia disso, meu Deus, misericórdia de aquilo. Irmãos, nosso Pai Celestial já fez a sua parte. O Senhor Jesus já fez a sua parte. O Espírito Santo está aí para agir, para aqueles que têm fé que os nomes do Senhor Jesus. Usar o termo misericórdia, espírito imundo não vai sair. Usar o termo misericórdia, a doença não vai desaparecer. O problema só vai desaparecer, irmãos, quando nós ocuparmos nosso lugar, como os discípulos ocuparam os seus lugares. Usar a autoridade no nome do Senhor Jesus. Exigir que o mal saia. Dar a ordem, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Essa é a diferença da igreja verdadeira, é a autoridade sobre o império das trevas. É isso que os discípulos faziam, irmãos, porque se eles se tornassem religiosos, eles iam ser similares aos escribas, aos fariseus, aos sacerdotes. Se eles se tornassem religiosos, eles seriam como os verdadeiros judeus, os quais praticavam o judaísmo e não tinham resultado. Porque quando Jesus veio, o judaísmo estava estabelecido, mas ele veio para mudar, ele veio para mostrar algo diferente. Por isso a multidão os acompanhava. Por isso as pessoas convertiam a Jesus pela pregação dos discípulos. Porque não há palavras persuasivas de sabedoria humana. Não é implantação de dogmas e doutrinas, mas sim a manifestação do Espírito Santo e do poder de Deus.
Então esse é um retrato da igreja do passado. É este mesmo poder, essa mesma autoridade que a igreja nos dias de hoje tem que ter. E no momento que nós convertemos, irmãos, que nós nascemos de novo, a autoridade e poder é para todos. Não é restrito a A ou B. Quando o Espírito Santo nos revela, quando através do Espírito Santo nos foi revelado, quando diz: não há gregos, não há romanos, não há gentios, todos quanto nascer de novo têm essa mesma autoridade. Então cada um de nós devemos ocupar nosso lugar. Desde quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, não entendia muito porque eu era criança na fé. Um dia eu disse para Deus, quando eu lia o Evangelho de Marcos, eu falei assim: Senhor, eu quero pregar igual os discípulos pregaram. Só de falar isso para Deus, irmãos, já se fez a entender que eu não queria viver em sociedade religiosa, que eu não queria viver dentro de religião. Eu queria fazer parte da igreja. E eu queria ter os sinais e maravilhas na minha vida, de ter um ministério com autoridade e poder. E é isso que eu tenho visto na minha vida. Deus operando maravilhas, prodígios. Quantas e quantas vezes eu estou orando, que eu tenho meus horários de fazer as orações em casa. Constantemente eu saio arrebatamento de sentidos e vejo as coisas para o futuro. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, raramente passa disso. Porque nós temos acesso, irmãos, à ação do Espírito Santo na nossa vida, através dos dons, o dom de profecia. Nós estamos sempre sendo orientados, por quê, meu irmão? É simples. Porque somente um sabe o futuro. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nosso Pai Celestial, também o nosso Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então o mesmo acesso que os discípulos tinham através dos dons do Espírito Santo, nós também temos. É pensar da maneira que Deus queira que nós pensamos. É agir da maneira que o Senhor quer que nós venhamos agir. E ter certeza de uma coisa: o nosso Senhor, Deus da vida, Ele venceu. E Ele também nos deu a vitória. Assim como o Senhor foi com os discípulos, Ele é conosco. Interessante quando vejamos em Marcos 16, Ele diz: olha, e os discípulos saíram para pregar, e o Senhor era com eles, confirmava aquilo que eles falavam pelos sinais que os acompanham. Esse mesmo privilégio faz parte da nossa vida. Quando você vai orar nessa noite, você não vai fazer uma oração religiosa. Você não vai apenas soltar palavras da boca para fora, mas você vai exigir que o mal saia da sua vida, do seu caminho. Se você deseja uma cura, você vai exigir que a enfermidade desapareça, que ela saia, expulsando o espírito imundo que está nela. Porque muitas vezes, irmãos, só na saída do espírito imundo, simultaneamente a pessoa já é curada. Se você quer uma bênção da parte do Senhor, você vai orar no nome do Senhor Jesus, não para que Ele te dê, mas que Ele já te deu a bênção. Quando nós analisamos a obra realizada na cruz do Calvário,
foi uma obra perfeita. Quando Jesus disse: buscai o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas são acrescentadas. Eu vim para que tenha a vida e a vida com abundância. É com abundância, irmãos. Então você vai orar com fé. Você vai ter na sua consciência que você é um discípulo do Senhor Jesus. Você vai ter na sua consciência que assim como Deus era com eles, o nosso Pai Celestial, Ele é com você. Mesmo na sua pequenez de pensar que algo seria muito grande para você alcançar, devido ao seu intelecto, devido à sua condição física, você nunca vai pensar em possibilidade, mas vai pensar no Senhor da vida, no Senhor Jesus, no Senhor da glória. Você não vai olhar para o seu eu, você vai olhar para a pessoa do nosso Deus. Você não vai olhar para situações favoráveis, você vai olhar para o sobrenatural de Deus na sua vida. Você não vai olhar para as circunstâncias da vida, da natureza. Você vai olhar para a sala do trono. Você vai olhar para quem está sentado no trono, quem está mandando em tudo. É assim que nós temos que olhar para o nosso Senhor. Isso chama fé. Acreditar que o milagre já está na sua vida. Não importa se é pequeno, se é grande. Não olha para o seu eu, mas olha para o Senhor Jesus. Não olha para as suas condições, mas olha para o milagre que vai acontecer, para as maravilhas. Porque assim como o Senhor, pelas mãos dos apóstolos, fez sinais de prodígios e maravilhas, Ele vai fazer do mesmo jeito através de você. Tanto na sua vida, em primeiro lugar. Eu aprendi uma coisa. Olhando as Escrituras Sagradas, nós vamos entender. Primeiro, resolva a sua vida, depois a vida do outro. Tirai primeiro a lasca do vosso olho, para tirar o cisco do olho do outro. Então resolva a sua vida. O seu testemunho vai conduzir pessoas para a igreja. O seu testemunho vai impactar pessoas, para que elas vão querer conhecer o Jesus o qual nós conhecemos. Que nós conhecemos Jesus, o Senhor da vida. Não aquele que está feito de bronze, pendurado em cruz, mas sim aquele que está sentado no trono à direita da glória do Deus Altíssimo. Esta é a postura que nós temos que ter. Aí sim nós vamos ver, através de nós, maravilhas e prodígios sendo feitos. Através do nosso testemunho, pessoas virão à igreja. Através de nossos testemunhos, pessoas vão ter a curiosidade de conhecer o Deus da Bíblia. Nós conhecemos o Deus da Bíblia e não o Deus abstrato. É através do nosso testemunho. Então resolva a sua vida. Resolva a sua vida sentimental, sua vida financeira. Convidar alguém para vir para a igreja é diferente. Se sentir de convidar, você convida. Mas o nosso testemunho pode mudar a história de muitas pessoas. Porque nós estamos vendo aqui justamente é o testemunho dos discípulos, que pelas mãos deles prodígios, maravilhas eram realizados. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Olha, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que nela se espera. Não olha para a sua capacidade, não olhe para seu intelecto, mas olhe para o Senhor Jesus. Se você orou com fé, acreditou no milagre,
É impossível falhar. É impossível, irmãos. Jamais vai falhar. Então pode começar a orar ao Senhor. Tantos estão aqui presentes ou assistindo pelo link. Ó Pai Celestial, eu sei que assim como o Senhor, no nome do meu Deus, o Senhor Jesus, o Senhor da glória, prodígios e maravilhas foram realizadas, Senhor. Aqui há várias pessoas, tanto aqui presentes quanto assistindo, Senhor, pelo link. Ainda harão aqueles que não assistir pelo YouTube no futuro, que essa pregação está sendo gravada, Senhor. Meu Deus. Há várias pessoas desejando algo nas suas vidas, porque temos certeza da vida eterna na sua presença, Senhor. Temos certeza da Jerusalém celestial já está preparada. Temos certeza do paraíso no reino celestial já está pronto, Senhor. Mas como o Senhor mesmo disse, que veio para nos dar a vida e a vida com abundância. Queremos essa abundância na nossa vida, Senhor, qual o Senhor prometeu. Que as promessas do Senhor venham a se cumprir na nossa vida. De receber o melhor dessa terra. De ser participante da grandeza do poder do Seu nome. De usufruir, Senhor, toda sorte de bênçãos, as quais o Senhor mesmo prometeu, Senhor, desde a eternidade passada. Toda sorte de bênçãos o Senhor prometeu através do Teu servo Moisés, Senhor, ali no Monte Gerizim. Que nos alcançou essas bênçãos, o Senhor prometeu ali, Senhor. No dia que nosso Senhor Jesus fez a substituição, derramando a sua vida na cruz, nos reconciliando com o nosso Pai Celestial. Que essas bênçãos, as suas promessas venham a concretizar na nossa vida, Senhor, porque nós cremos no poder do Seu nome. E cremos que a Sua palavra ela é viva e verdadeira. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, tudo quanto eu tenho orado, tudo quanto os irmãos estão orando aqui agora, é no nome do Senhor Jesus, que eu confirmo aqui na terra, no nome do Senhor Jesus, já está confirmado no céu, no nome do Senhor Jesus, cumprindo assim, Senhor, a Sua palavra em nossas vidas, porque já temos certeza da vida celestial na Sua presença. Agora queremos alcançar, Senhor, toda sorte de bênção que esteja nos perseguindo, nos alcançando, cumprindo assim o Seu propósito de nos abençoar com toda sorte de bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus, irmãos. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Te glorificamos, te exaltamos. Porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor da glória é nosso Senhor. Conselheiro, príncipe da paz. Senhor dos exércitos. Altíssimo Deus. Nós te adoramos, Senhor. O Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Porque no dia que nascemos de novo, Senhor, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Então queremos ser participantes, Senhor, de todos os benefícios, de todos os privilégios que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário, onde o Senhor nos reconciliou com o nosso Pai Celestial, morrendo em nosso lugar, sofrendo em nosso lugar, nos reconciliando com o Deus Altíssimo,
através do seu sangue, através de um novo pacto, uma nova aliança. Estabeleceu-se um novo testamento, Senhor. Um testamento no seu sangue, Senhor. Que nos deu todas as bênçãos prometido aos nossos patriarcas, aos 3 patriarcas, Senhor, Abraão, Isaque e Jacó, que é o seu Israel. Por isso nós te agradecemos, porque sabemos que o milagre já foi feito no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem forte para Jesus, irmão. Agora quero ungir os irmãos, as irmãs. Em seguida quero abençoar os irmãos, as irmãs que estão assistindo pelo link. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Ó Pai Celestial, é pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus que abençoa os irmãos, as irmãs que estão assistindo pelo link, Senhor. E que essas bênçãos venham estender àqueles que não assistirão no futuro essa ministração. No nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor foi com os discípulos, Senhor, seja agora com cada um deles, ao manifestar a sua fé no poder do seu nome. Todos os seus objetivos já foram alcançados, Senhor, porque eles creram. E é impossível que o Senhor não venha abençoá-los. É impossível que alguém, mediante a fé, não seja abençoado, pois ali se cumpre a sua palavra. E era no nome do Senhor Jesus que as bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, eu apresento ao Senhor os dízimos e as ofertas. Eu os consagro ao Senhor no nome do Senhor Jesus. Eu abençoo os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderem dizimar e ofertar, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus. Que eles tenham com fartura. E que eu venha devolver a 10ª parte, Senhor, ao tesouro da sua igreja, a este ministério, voluntariamente, no nome de Senhor Jesus. No nome de Senhor Jesus, eu repreendo a amarro, devorador, migrador, cortador e destruidor. No nome de Jesus, eu ordeno todo mal saia. No nome de Jesus, eu ordeno, vá diretamente para as prisões eternas. No nome do Senhor Jesus, saiam e não tornem mais a nós. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Fiquem de pé. Levantem a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.